Nós vamos agora estudar um exemplo que acessa banco de dados, tá? O exemplo está disponível aqui dentro de Demos DB. Eu tenho vários exemplos aqui que acessam o banco de dados, mas eu vou focar nesse aqui, ó, nesse exemplo Object, ok? Ele disponibiliza aqui para mim um SQL, né, para eu criar o banco de dados. Ele tem um banco de dados no SQLite 3 e no PostgreSQL. Tá, mas aqui nos meus testes, né, um teste simples que eu vou fazer, eu vou usar o MySQL mesmo, tá? Vou criar um banco de dados qualquer, chamar de Brook. Pronto. Não tem tabela nenhuma, né? Então eu vou aqui no script que ele disponibilizou. Ele vai criar para mim a tabela person. Aí está. Tabela person não tem informação nenhuma, não tem registro nenhum nessa tabela. O que é que ela contém aqui? Tem o ID, tem um active, tem o name, age, tamanho e last update. Tá? O ID ele criou aqui como um big int, active um teen int, name vai achar 50, age 11, tamanho aí decimal, last update timestamp. Então vamos ver como é que nós vamos usar essa tabela aí no exemplo que foi disponibilizado pelo Lazarus, né? Os dados aí da tabela pessoa, né? Nome, a idade, na verdade isso aqui é peso, né? Esse weight aqui significa peso e a última atualização, e se essa pessoa está ativa ou não. Perfeito. Depois que eu configuro o banco de dados, eu tenho aqui os fontes, tá? Eu vou abrir esse projeto no Lazarus. Aqui está. Lazarus componentes Brook master demos banco de dados object source. Vamos abrir então esse projeto, né? O último CGI que nós criamos, só para nós recordarmos aqui, na pasta CGI bin foi o 21, né? Então nós vamos configurar isso daqui como CGI 22.cgi. Ok, salvei. Observe que em brokers ele vai setar a configuração em Brook Settings carregando desse addressbook.cfg. Na verdade eu tenho um dbcfg aqui, ó. O que é que tem nesse dbcfg? Aqui tem a biblioteca, o driver, o banco de dados, o usuário, password e o host, né? Então eu vou carregar desse cara aí mesmo, tá? Vou alterar aqui para db.cfg e vou fazer as devidas alterações, né? Eu já andei fazendo aqui alguns testes, tá? Por essa razão, você observa que eu tenho SQLite 3 e tenho MySQL 5.1 com aqui, ó. Esse MySQL 5.1 com fui eu que adicionei, ok? No exemplo original não existe isso daqui, então eu já adicionei esse cara aí porque eu estou trabalhando com o MySQL, né? Perfeito. Daí eu tenho as configurações no banco de dados. O que é que eu vou colocar aqui em biblioteca? Vou deixar como SQLDB mesmo. O que é que eu vou informar aqui no driver? No driver
eu vou informar MySQL 5.1, que é a versão do MySQL que eu estou utilizando aqui. Database Brook, que foi o banco de dados que eu criei, Brook, tá? Usuário root, senha root e o host 127.0.0.1, que é o meu localhost, ok? Muito bem. Eu vou copiar esse arquivinho de configuração para cá, né, para onde será gerado o meu script, o meu CGI. Deixa eu ver se ele foi copiado. Copiar. Colar. Pronto. Agora ele já está aí. db.cfg, arquivo de configuração, né? Muito bem. O que é que vai acontecer agora aqui no meu exemplo? Eu tenho uma unit person, né? Essa unit aqui, ela vai é uma espécie de VO, né, para mapear, né, quais são os campos que se encontram lá na tabela, tá? Então eu tenho primeiro aqui um ePerson para manipular, para controlar aí as exceções, né, para tratar as exceções, e tem uma tPerson, tá, que é a classe que vai representar a minha tabela person no banco de dados, tá? Eu tenho aqui os fields, né, fActive boolean, aqui o active, ó. Tem o fAge byte, aqui o age. Tem o fLast update datetime, aqui ó. Fname string, aqui. E tenho o peso double, aqui ó. Legal? Daí eu tenho o construtor, tenho um procedimento validate e tenho um procedimento assertData. Tenho as propriedades, né, que vão permitir que eu leia e escreva nesses campos aqui. São os meus gets e sets, tá? Ao criar, eu passo fActive para true e last update para null. Em validate, eu vou verificar se o nome está diferente de vazio, se a idade está diferente de 0 e se o peso é diferente de 0. Se não, essas mensagens aqui aparecem, ok? Então, o assertData aqui, olha, ele vai verificar a expressão, aí dependendo do que ocorrer, ele então gera uma exceção com a mensagem específica, tá? Aqui em action, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma person action herdando de Brook db action, ok? Você pode até analisar como é que funciona essa Brook db action aí, certo? Perfeito. No get, né, veja que eu tenho aqui, ele está registrando isso como person, né? Por que ele passa esse person aqui, né? Porque o registro de uma Brook db action eu tenho que informar qual é a tabela. Lembra lá da documentação, né? A tabela é person, tá? E aqui no pattern ele vai passar um pattern padrão, né? Não importa o que o usuário chamar aí, ele já vai executar o código em cima dessa tabela person. Só tenho essa ação e é uma ação padrão, tá? Que vai executar um get. O que é que ele vai fazer no get aí, ó? Ele vai fazer o seguinte, ele vai criar aqui um objeto para pessoa, né, do tipo tPerson, que é esse carinha aqui. E eu tenho aqui um vdata que é um JSON object, ok? Perfeito. Eu instancio aqui o vPerson. Daí eu venho aqui nesse table, né, e chamo o método open.empty. Eu verifico se a tabela está vazia. O que significa? Quem é essa tabela aqui?
né? Se eu segurar aqui o Ctrl e pressionar em Table, eu vou observar que essa Table aí, deixa eu voltar aqui de novo, aqui ó, tá aqui ela, é uma propriedade, né? Uma propriedade que pertence ao BrookDBAction, ok? E como a PersonAction herda de BrookDBAction, automaticamente eu posso acessar essa propriedade Table, ok? Perfeito, mas o que é essa table? É uma propriedade do tipo tBrookTable. Aqui ó, tBrookTable, o que ela vai fazer? Ela vai controlar a tabela, né? Pegar como JSON, verificar se está no início do arquivo, pegar as colunas, pegar o banco de dados, pegar o dataset, pegar o data source, verificar se está no final do arquivo, pegar os campos, né? Pegar a definição dos campos, pegar os campos, tá? Então ela vai controlar a tabela a qual ela está vinculada, tá? Então eu tenho aqui, olha, eu chamo o open da table e verifico se está vazio, né? Se tiver vazio, o que é que eu faço? Eu seto o nome para a pessoa como Roger Waters, a idade 70, peso 6.3, last update now, chamo o validate de person, daí em vdata, que é um JSON object, eu chamo o Brook Object to JSON, passando o vPerson. O que é que faz esse Brook Object to JSON aí? Ele vai receber um objeto e vai retornar um objeto JSON. Legal? Isso está dentro de Brook Utils. Ele me retorna então o objeto JSON para cá e eu chamo o método insert de table, né? Passando o vdata, que é um JSON object, e já chamando o método apply. E aí eu falo, ó, lá no browser vai aparecer, pressiona F5 para que o objeto inserido seja exibido, tá? Se a tabela não estiver vazia, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os registros da tabela, né? Daí ele vai chamar o método JSON2Object, fazendo aí o vínculo entre vdata e vPerson, e vai imprimir os dados do registro em questão. No final das contas, ele libera os objetos data e person da memória, tá? Então vamos executar esse cara aí. Só lembrando aqui, ele é o número 22, né? Executar, compilar. Pronto, foi devidamente compilado. Vamos retornar aqui na nossa tabela. Não tenho nada nela ainda, tá? Eu vou então lá no browser e vou chamar aqui um localhost CGI 22. Olha só, diz que não conseguiu carregar a libmysql.dll. Verifique a sua instalação. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui no Lazarus. No Lazarus não tem o que fazer. Eu tenho aqui a pasta CGI bin e dentro dessa pasta temp eu tenho uma libmysql.dll. Eu vou copiar para dentro de CGI bin, que é onde está o meu CGI. Será que vai funcionar? Vamos ver, né? Vou executar de novo. E aí, ó. Por favor, utilize o F5 para mostrar o objeto inserido. Vamos lá na nossa tabela. O objeto já foi inserido, tá? Vou pressionar F5. Agora ele verificou que a tabela não estava vazia e imprimiu os dados do registro aqui. Legal? E tantas vezes eu chame esse método, né? Ele vai apenas carregar os dados aqui para mim. Veja que o Active está aparecendo Yes, no nome não está aparecendo nada, né? No peso também nada,
nem na última atualização. Vamos observar aqui novamente a lógica desse negócio, né? Aqui é para ele pegar o dado do banco. Aqui ele faz a vinculação, o JSON to object, e aqui ele vai imprimir, né? Chamando aí o booleano para string, o nome da pessoa, a idade da pessoa, o peso da pessoa e o last update. Parece que está acontecendo alguma coisa esquisita nesse momento aqui, né? Aqui ele vai para o primeiro registro, pega os dados, coloca em vdata, que já é um JSON object, né? E aqui ele converte de object para o objeto tPerson, e nós vamos pegando os dados desse objeto. Então, será que o problema está aqui no momento de pegar o dado ou está aqui no momento da conversão? É isso que nós precisamos saber. E é isso mesmo que você vai fazer, né? Vai ficar esse exercício aí para você, tá? Você vai verificar por que essa primeira etapa aqui deu certo, né? Os dados, eles realmente foram armazenados aqui no banco de dados. Mas na segunda etapa, quando nós verificamos que a tabela não está preenchida, está acontecendo algum problema aqui, né? Será que é no momento de eu pegar o registro? Será que é no momento de eu converter esse registro para JSON, ou aliás, de JSON para objeto, né? Será que é nessa impressão aqui, né? Esse método aqui de impressão que não está devidamente implementado? Será que é porque eu estou utilizando um outro banco de dados, né? E aqui, por exemplo, o active está booleano e aqui no meu banco de dados está tint, a idade está byte e aqui está inteiro? Será que isso tem a ver? Mas então por que ele persistiu e agora não está conseguindo consultar? Então é isso que você vai trabalhar. Você vai tentar descobrir isso daí. E esse exercício vai ser legal, né? Porque através dele você vai conhecer profundamente como é que funciona essa parte aí da persistência do framework Brook, ok?